Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Minha turminha querida do oitavo ano. Todas as turmas são queridas, claro, né? Tô com saudade de vocês, tá? Mas tudo bem, né? A gente consegue superar. Sim, pessoal. Nós estamos iniciando hoje com esse conteúdo o nosso módulo 4, certo? O módulo 3, eu vou depois enviar as atividades para vocês fazerem, que lá tem aquelas atividades do Mais Atividade, né? Que é uma espécie de revisão. Aí eu vou enviar para vocês fazerem, que aí vocês aproveitam e estudam para a nossa avaliação, tá bom? Nossa sétima avaliação. Mas a gente já começou aqui com esse conteúdo, o módulo 4, que a gente vem comentando sobre o período simples e período composto, certo? Olha, antes da gente falar em período e oração, a gente fala em frase, né? Vocês lembram que a frase, ela é de simples compreensão, porque a gente pode conceituar a frase como um enunciado que tem sentido completo, né? É uma frase que ela tem sentido, é um enunciado, tem sentido completo. É uma forma de eu me comunicar ou você se comunicar com sentido. E que ela pode ter ou não verbo. Por exemplo, se eu digo para vocês, oi, tudo bem? É uma frase que não tem verbo. Então eu digo que é uma frase nominal, certo? Se eu digo, oi pessoal, está tudo bem com vocês? Aí vocês viram que eu já tenho um verbo aí, né? Que é o verbo estar. Aí eu já tenho uma frase verbal, certo? Agora, para ser oração, o conceito está aí na tela, né? Organiza-se em torno de um verbo ou uma locução verbal, podendo ou não ter sentido completo. Como assim? Eu digo cheguei. Quem chegou? Eu, mas aí é uma oração, certo? É uma oração. Ela pode não ter o sentido completo, porque a oração está composta só daquele verbo. Mas quem chega, chega em algum lugar. Alguém chega em algum lugar. Ou, se eu digo a encomenda chegou. Chegou. Quem é a encomenda? Quer dizer, está se referindo a alguém ou alguma coisa. Com relação ao período, é a frase com verbo constituído por uma ou mais orações, certo? Quando esse período tem uma só oração, eu digo que ele é simples. E essa oração ela é chamada de absoluta. Por que ela é absoluta? Porque ela tem sentido completo. Olha, o exemplo que eu coloquei aqui é a banda se apresentou ontem. Pronto, não está completo? Não tem o sentido completo? Então, essa oração é absoluta. Ela tem um verbo. Qual é o verbo? Apresentou. Viu? Apresentou. Então, é uma oração, porque gira em torno de um verbo, e é um período simples, porque tem apenas uma oração. Com relação ao período composto, é formado por duas ou mais orações, certo? Ou então, essas orações, esse período, ele tem dois ou mais verbos ou locuções verbais. Como exemplo, nós temos: você deve resolver essa questão, né? Eu coloquei exemplo do período simples. E do período composto eu coloquei, voltando aqui, a banda se apresentou ontem e você deve resolver essa questão. Aí nós temos dois períodos simples, viu, gente? Um com verbo e o outro com locução verbal. Com relação ao período composto, nós colocamos aí: o quadro foi leiloado e os lances foram altos. Nós temos uma locução verbal e um verbo. Por exemplo, foi leiloado, é uma locução verbal, e foram, um verbo. Então, nós temos duas orações. Qual é a primeira? O quadro foi leiloado. Qual é a segunda? Os lances foram altos, certo?
Esses períodos, eles têm classificações, no caso do período composto, tá? Que a gente vai ver no decorrer do nosso estudo. Existem os períodos compostos por coordenação e por subordinação, tá bom? Mas a gente vai ver isso aí em outro momento. Agora, interessa pra gente a questão de você aprender o que é uma oração, o que é um período. O período, ele compõe-se de orações, tá bom? Que ele pode ser simples e pode ser composto. O período simples, ele constitui-se apenas de uma oração, que é chamada de absoluta. O período composto é formado por 2 ou mais orações, tá bom? A gente viu aqui a introdução do nosso conteúdo, já do módulo 4. E nas nossas demais aulas a gente vai se aprofundar nesse assunto, ok? Então, pessoal, até a nossa próxima aula, tá? Tchau!